apresentação sobre o processo fisiológico da puberdade, feita por mim e pelo meu caro colega e estimado Pedro. Estimado. Mas, antes da gente começar, vamos tentar definir primeiro o que é puberdade, para vocês entenderem melhor. Alguém se arrisca a dizer o que é puberdade para nós aí? Vai, de fato. Passagem fisiológica da idade infantil para a idade adulta, a questão hormonal, principalmente. Correto. Muito bem. Qual que é a principal característica? Sabe me dizer? Os homens, acho que é o aparecimento de mais pelos. As mulheres também, né? Ser mais pelo. Praticamente isso. A puberdade, na verdade, nada mais é do que o processo de transição de uma criança para um adolescente. Né? Então, é o processo de transição, como o João falou, da infância até a adolescência, para alguns a fase adulta. Na mulher, a puberdade se inicia dos 10 aos 12 anos, no menino, como é mais tardio, dos 12 aos 14 anos. Mas isso não quer dizer que todos vão ter o processo na mesma idade, na mesma época. Cada pessoa tem uma carga genética e convive num ambiente diferente, assim tendo uma diferenciação entre indivíduos, tá? E a principal característica, e como eu comentei contigo, é o aparecimento das funções secundárias sexuais nos homens e nas mulheres. Nós vamos ver um pouco mais pra frente isso. Sim. Nesse slide, só para dar uma ideia para vocês, tem algumas definições de puberdade. Claro que são de acordo com o caráter legal. A gente tem, por exemplo, a do Estatuto da Juventude no Brasil, que buscaria atender jovens de 18 a 29 anos, ou seja, considerando jovens até 29 anos. Temos a definição da OMS da ONU, que já foi de 13 a 25, atualmente dos 10 aos 19. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera dos 12 aos 18 anos, talvez a mais comum para nós. Existem ainda muitas pessoas que colocam na mídia, né, que milhares ou milhões de pessoas acessam, que botam informações dizendo sobre como o treino de musculação ele pode ser lesivo para o crescimento e desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Então, dito isso, vocês acham que crianças e adolescentes podem frequentar a academia? O que tu acha, Nicole? Com certeza. E? Cami? Mais alguém quer dar uma opinião? Sim, não, não, sim? Eles devem. É. Mas como? Como é que a gente pode inserir eles nesse ambiente de aqui? Bom, para isso a gente tem que primeiro entender o que é o processo de crescimento. Que eu gostaria de saber se o Pedro sabe me explicar. Claro, o processo de crescimento, é estranho isso, mas processo de crescimento do ser humano. Ele é um processo que começa desde antes do nosso nascimento, ele continua durante toda a nossa vida, tá? Ele não é um processo linear. Nós temos dois pulsos dele, tá? O que são pulsos? Para quem não entende, são como se fossem dois picos, tá? Picos de crescimento. Nosso primeiro pico de crescimento é desde o nosso nascimento até nossos 2 anos de idade, e o segundo se dá no início da nossa adolescência. Mas ele vai do início da nossa adolescência até o fim. Daí sim, ele tem mini pulsos durante ele de desenvolvimento. E os fatores, tá? Nosso primeiro fator é o GH, tá? Que é o nosso hormônio do crescimento. Eu poderia até adentrar, mas daqui a pouco nós vamos ter uma explicação mais teórica sobre ele. O segundo, os nutrientes. Uma criança precisa de um bom aporte calórico, macronutrientes e micronutrientes balanceados para ter um bom desenvolvimento. O terceiro é o estresse crônico. Daí vocês vão perguntar, mas a criança fica estressada, eu não dei um presente, não sei o que para ela fazer birra. Não, estresse crônico é quando uma criança não tem o psicossocial e econômico balanceado durante a infância dela para se desenvolver. E o último, quarto, é a carga genética, que vem dos seus pais e dos seus avós. Hoje em dia, provavelmente as crianças estão superando os pais e os avós em tamanho, por causa de todos os outros aspectos que vêm evoluindo na nossa sociedade. Mas a gente não pode esquecer da carga genética. Jamais uma criança que tem um pai de 1,60m e uma mãe de 1,60m vai chegar a 1,90m. Ela pode chegar até 1,70m ou 1,72m. Mas mais do que isso, ela realmente não vai passar. Bom, vamos falar então do astro da nossa aula, que seria o hormônio GH. Antes, vamos entender o que ele é. O GH ele é um hormônio que ele é produzido na nossa adenopófise pelos somatotrófos. Somatotrófos eles são o grupo mais numeroso de células da nossa adenopófise. Consequentemente, o GH acaba sendo o hormônio mais produzido na adenopófise. Só esclarecendo essa questão da adenopófise, botei aqui uma imagenzinha, que seria a nossa hipófise. Ela é dividida em duas partes, a anterior, ou adenopófise, ou a posterior, que seria a neurohipófise. E a gente tem aqui o hipotálamo. A adenopófise é responsável por produzir e secretar hormônios, enquanto a neurohipófise ela não produz, ela só secreta os hormônios que vêm do hipotálamo para ela.
Então, só esclarecendo o GH da adenipófise, aqui produz secreta. Aí, pra quem não sabe, o hipotálamo tá no cérebro, tá? É isso, tudo no cérebro. E a função do GH no nosso corpo é promover a síntese e a secreção dos IGFs, que são fatores de crescimento insulina dependentes. Eles têm esse nome porque são polipeptídeos muito semelhantes à insulina. Por isso o nome IGFs, Insulin Growth Factors. Recebe alguns estímulos, como os hormônios naturais da puberdade, um sono de qualidade, exercício físico, uma dieta balanceada e o próprio surgimento da puberdade. A partir desses estímulos, o hipotálamo ele é sinalizado para produzir o GHRH, que é o hormônio estimulador de GH. O GHRH vai atuar na adenipófise, estimulando ela a produzir o GH. Depois que a adenipófise produz o GH, alguns tecidos acendem uma luzinha percebendo a presença desse hormônio e vão ser sinalizados a produzir o que a gente chamou de IGFs. Os IGFs vão para a corrente sanguínea através do fígado e vão atuar em outros tecidos. Só um adendo que eu não falei. Esses tecidos que percebem o GH seria o tecido muscular, o ósseo, o fígado e o tecido cartilaginoso. Mas enfim, quando os IGFs vão para os outros tecidos a partir da corrente sanguínea, eles atuam de maneira autócrina ou parácrina. O que é isso? Quando alguma coisa atua de maneira autócrina, é como se a célula atuasse para ela mesma. Enquanto de maneira parácrina é quando a célula atua para o que está em volta dela. Então, basicamente, autócrino, enchi uma água, tomei. Parácrino, enchi uma água, dividi com vocês. E aqui só uma curiosidade, os IGFs eles não têm um órgão para armazenar eles são produzidos sob medida, né? Produziu, secretou. Não tem um órgão para armazenar e liberar quando for necessário. E a maioria deles são produzidos no fígado, tá? Eles recebem uma mensagem, por causa da produção de GH, a insulina entra no fígado estimulando eles ali e eles soltam os IGFs específicos, tipo o IGF-1 de crescimento, tem alguns que são para pele, cada um deles tem um númerozinho, todos eles têm uma nomenclatura, tá? Mas o mais importante para nós é o do crescimento, que vai ser o IGF-1. Muito bem colocado, Pedrinho. E como é que atuam esses IGFs? Eles têm algumas funções, as mais importantes sendo a intensificação da captação de aminoácidos e o aumento da síntese proteica. Isso vai levar à possibilidade da célula crescer e se multiplicar. Mais aminoácido entrando, mais síntese proteica acontecendo, a célula cresce e os dois fatores se agregam. Ao crescer, ela consegue intensificar esse processo. Eles também reduzem a degradação de proteína para a produção de ATP. O nosso corpo, quando necessário, seja por falta de substrato ou outro motivo, ele pode degradar proteínas para produzir ATP, o que é ruim, porque a proteína ela é, se eu não me engano, o macronutriente que menos dá ATP. O que mais dá é a gordura e o mais fácil de quebrar é o carboidrato. Como ele é um hormônio muito anabólico também, né? A gente pode falar que o GH é um hormônio anabólico, tá? O que ele faz, basicamente? Ele vai mobilizar o uso dos ácidos graxos livres e o tecido adiposo como primeiro manobra para a criação de ATP, energia, tá? Ele vai poupar o carboidrato, vai botar em stand-by e ele vai tentar segurar o máximo da proteína. Por isso que a gente fala no aumento do uso dos ácidos graxos para ATP e daí intensifica a lipólise no tecido adiposo. Mas isso não quer dizer que tu usando o GH tu vai emagrecer, tá? Tem outras manobras que o corpo faz. O principal é o déficit calórico, já vou deixar claro. Ou seja, ele poupa a proteína para manter a massa muscular e usa mais gordura do que usaria de carboidrato, intensificando a lipólise. Então, a ação do GH no crescimento esquelético, como a gente viu com as outras células, a gente vai ter esse aumento da deposição de proteínas, em especial nas células condrocíticas, que são as que compõem o tecido cartilaginoso, e as células osteogênicas, responsáveis pelas formações dos ossos. Com esse aumento da deposição de proteínas, elas conseguem crescer. Então, o que acontece? A gente tem um aumento do tecido cartilaginoso e o osso se adequando a esse novo molde de cartilagem. Como ele faz isso? Não só com o aumento da multiplicação dessas células osteogênicas, como também a conversão das células condrocíticas em células osteogênicas. Com isso, cresce o tecido cartilaginoso, o osso se adequa ao molde, o osso cresce em espessura e diâmetro. São células do hormônio de GH. 2 que a gente vai falar aqui. Primeiro, somatostatina. Entendendo esse esquema aqui, basicamente tudo que a gente falou. Ciclo circadiano, teu estresse, tua alimentação, tudo isso pode estimular o hipotálamo a produzir o GHRH, que estimula a adenipófise a produzir GH, que estimula o fígado e outros tecidos a produzirem IGFs, que vão atuar no nosso corpo causando crescimento. Qual é o inverso disso? É a somatostatina. Se os hábitos daqui são o oposto do que estimula o GHRH, tu vai produzir a somatostatina, o hormônio inibidor do GH. O que ela faz? Ela inibe a produção do GHRH
consequentemente toda essa cadeia aqui não acontece. Então, tu meio que quebra esse ciclo. É que o nosso corpo é muito inteligente. Quando ele capta que a gente tem uma concentração muito alta disso circulante, no caso do GH, ele manda uma sinapse, tá? O que seria uma informação pro nosso hipotálamo, pedindo que ele pare de secretar e produzir GH e RH, parando de mandar a informação para a hipófise, que é quem pratica a produção do GH ali, que manda os sinais. Então, ele cessa a cadeia. Tudo que o nosso corpo tem em abundância, ou ele para de produzir, ou ele bota para fora. Isso é com o nosso urina. Por isso que o processo de hidratação dos campeonatos, pra gente botar tudo para fora. O Holmes entende bem isso. É chamado de feedback negativo. É um mecanismo que não é exclusivo do GH, vários outros acontecem no corpo. O feedback negativo é basicamente, alguns IGFs são responsáveis por ele. O que é? Produzir os IGFs aqui, eles vão perceber que eles já estão em excesso, que já tem excesso de GH, e eles vão indicar para a adenipófise e para o hipotálamo que já tem excesso, pode parar de produzir. Então, por mais que os IGFs ajudem no crescimento, eles também conseguem cessar mediante a excesso. Eles funcionam também se for... Por diminuição da glicemia, por quê? Quando tu fica hipoglicêmico, tem essa relação da grelina, o hormônio que nos dá fominha. A grelina, ela estimula a produção do GH. E em questão da diminuição de ácidos graxos no sangue, geralmente a diminuição de ácidos graxos está relacionada com a melhora à sensibilidade de insulina. O que acontece? Tu está mais sensível à insulina, a insulina não vai ficar tão livre na corrente sanguínea, e a insulina ela é um fator que inibe o GH. Então, se ela não está livre para inibir o GH pode ser produzido. Os músculos, órgãos, tá? Então, para isso, a gente aumenta a produção de GH a fim de poupar cada vez mais as proteínas, tá? O exercício físico, o Holmes já me perguntou, quanto mais a gente consegue mobilizar os nossos músculos, tá? Vai aparecer mais para frente, mas eu já vou dar uma breve explicação para vocês. Exercícios compostos. Quanto mais danos eu conseguir fazer no meu músculo, mais eu vou ter microlesões, maior produção de GH, consequentemente, para me recuperar, tá? Traumatismo, estresse ou excitação. Por exemplo, eu fiz uma lesão, meu corpo ele é estimulado a produzir mais GH para me recuperar. Mudanças de humor ou repentinas, mas não é tipo assim, pouca coisa, é realmente assim, essas, tipo, ganhei na loteria, essas coisas, aumentariam minha produção de GH momentaneamente. A testosterona e o estrogênio, que são os hormônios masculinos e femininos também. O sono profundo, né? Como o Holmes perguntou também, que eu dei a explicação, e a produção de GH e RH, que foi o que eu falei, do hipotálamo ali, que é ele que estimula, ele que manda a sinapse para a hipófise para ela produzir o GH. A inibição? É inibido justamente, são os fatores contrários. O que está envolvido no processo de transformação de um menino para um homem? Tem a ação de alguns hormônios, em especial a testosterona, o GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas, e o LH e FSH, luteinizante e folículo estimulante. Como que funciona todo esse processo? Aqui a gente tem o hipotálamo, vai secretar alguns hormônios, entre eles o GnRH, liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio vai agir na hipófise anterior também, estimulando ela a produzir LH e FSH. O LH vai atuar nas células de Leydig, presente no testículo, estimulando a produção de testosterona, enquanto o FSH vai atuar nas células de Sertoli, também presentes no testículo, estimulando a espermatogênese, que precisa de dois fatores para acontecer, o FSH e a testosterona produzida pelas células de Leydig, em conjunto com o FSH, espermatogênese. A testosterona também vai ajudar no desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. A testosterona também faz o efeito do feedback negativo que a gente viu nos IGFs. Quando ela detecta esse aumento da quantidade dela no corpo, ela faz o feedback negativo para a hipófise e para o hipotálamo, sinalizando que não precisa produzir mais. Força nas adaptações neuromusculares e morfológicas em crianças pré-púberes. Uma revisão sistemática, feita pelo Alberto Sanches e companhia, et al. Sobre o artigo, primeiramente, publicado na International Journal of Environment, Research and Public Health, a classificação dele, de acordo com o CAPS periódico, é A1, pelo menos no campo de educação física, mas no de medicina também é A1. Eu sempre gosto de comparar educação física com medicina, só para ver se realmente está batendo bem a revista. Então, classificação da revista A1, a melhor que tem. Só que o processo eles começaram com 2.590 estudos, que eles recolheram desses bancos de dados,
excluíram os duplicados, tirando 17 estudos. Após, no período de triagem, sobrou 2.573, onde eles excluíram 2.451 baseados só nas palavras-chave, e através de outros critérios, né, quando sobraram só 122, eles foram excluídos através de alguns critérios como a criança não fazia só o treinamento de força, ela fazia um outro treinamento junto, então não tinha essa veracidade de resultados. Um treino concorrente, né? Então não era um treinamento de resistência. Só corrida ou, sei lá, tênis, voleibol, coisas diferentes. Ou usou uma criança com patologia. Entre esses resultados sobraram apenas 22 estudos. Aí também adolescentes, adultos ali. Sim. E aí, alguns critérios de inclusão que eles pegaram de acordo com o modelo Pico, a gente vai ver daqui a pouco o que é. Bom, basicamente, na nossa conclusão, não houve muitas mudanças morfológicas, foram mais habilidades de salto, de corrida e força muscular que foram realmente impactadas positivamente. Teve uma certa diminuição de gordura nos homens, provavelmente gasto calórico. As mulheres ganham de gordura, provavelmente por causa da questão da puberdade. E os resultados, embora tenham sido consistentes nos meninos, é muito difícil de dar uma verdade absoluta para as mulheres, porque, primeiro, foram poucas mulheres utilizadas no estudo, muito mais meninos, e a gente ainda não tem informações suficientes hoje em dia sobre o treinamento de força em crianças pré-púberes. Mas, na minha conclusão e a do Pedro, ao que tudo indica, é benéfico. Então, vocês estão de parabéns, né? Como a Pietra falou, vocês fizeram 2 apresentações em menos de um mês, aí fizeram o PDI de vocês, que foi fantástico. E essa também foi bem legal. Então, só pelo fato de vocês pararem, vocês dedicarem um olhar diferente para essas questões, mostra que vocês são pessoas diferenciadas. E, como eu digo sempre, me deixa muito orgulhoso e feliz de estar aqui com vocês. Então, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Em relação à apresentação...